ela é a Bela Escrita. Bela de gata. E ela é inteligentíssima e sabe usar as palavras e fazer jogos, como ela já fez com a marca dela, que pra mim é brilhante, porque ela se chama Isabela Ramiro e a marca dela é a Bela Escrita. Ela é formada em letras, trabalha com a escrita e pode te ajudar. Hoje nós vamos conhecer a Isabela. E eu queria, Bela, para começar, já te pedindo pra gente resgatar em um túnel do tempo, porque eu sempre amei português, por exemplo, mas na minha época de infância, eu investi em estudar o que eu não sabia muito bem, química, física, então fazia reforço do que eu não era boa. E aí hoje eu penso, né, poxa, por que a gente não investe naquilo que é bom para desenvolver melhor ainda? Você hoje trabalha com português, com escrita, com regras de ABNT, por exemplo. Você sempre foi boa nisso? Você era aquela criança que amava estudar, ler, escrever? Olha, Valna, eu nunca fui aluna nota 10, mas eu amava ler e escrever. Inclusive, eu era chamada atenção na escola porque nas aulas de física, química e biologia eu queria ler. Na aula de educação física eu fugia para a biblioteca, minha mãe era chamada atenção na escola. Então, eu acho que mesmo não sendo aluna nota 10, mas a questão de amar a leitura, de amar escrever, amar a redação, me trouxe até aqui e me fez muito bem, porque eu acabei lendo muito e isso me deu muita bagagem para chegar até este momento. Perfeito. Você era aquela aluna que passava uma pesquinha? Ai, cola na Bela, eu vou sentar atrás da Bela na prova, que a Bela, ela, né? Esse é o momento de se entregar. Às vezes sim, assim, eu facilitava um pouquinho, puxava o braço, deixava o amiguinho ver. Mas tudo bem, mas faz parte. Hoje a gente já cresceu e evoluiu nesse sentido. Eu sei. Você se formou, Bela, e começou a trabalhar já com escrita. Como foi essa sua introdução? Quando foi que você descobriu que você poderia tanto ajudar pessoas quanto monetizar essa sua habilidade? Na verdade, eu comecei a trabalhar na sala de aula tradicional quando eu ainda estava na faculdade. Então, desde a graduação, eu já trabalhei em escola, em curso de línguas, né? Eu também sou professora de espanhol, então eu trabalhava em curso de línguas, trabalhava em escola, dei aula de redação, de português. Mas eu percebi que aquele lugar da escola tradicional não era o meu lugar. Então, depois, né, da minha formatura, depois que eu me graduei, eu pensei em mudar para aula particular. Eu comecei a dar aula particular. Aqui, na época eu morava aqui em Maceió, então eu comecei a dar aula particular, gostava muito das aulas particulares, mas eu percebi que as aulas não me levariam até a liberdade geográfica que eu queria muito. Então, foi uma mudança e uma transição de carreira, sem mudar de carreira, na verdade, né, porque eu não deixei de ser professora. Sim. Mas eu saí do óbvio e comecei a atuar com outra área, que é a área de revisão. Foi aí que eu me encontrei, na revisão mesmo, trabalhando 100% online. Então, você sempre foi muito saidinha, né? Então, Sim. Não quis sair do meio acadêmico ali, da sala de aula, não queria ficar presa, queria ficar solta. E nessa história de solta, de ser nômade digital, né? Trabalhar de qualquer lugar do mundo, fazendo seus horários, enfim, tendo essa liberdade. Como foi para sua mãe, né? Cadê a mãe dessa menina? Como foi para sua família encarar isso de, gente, vou picar mula? Olha, eu não tive apoio desde o início, de todo mundo, pra falar a verdade, né? Quando eu comecei a fazer curso, quando eu comecei a investir em autoconhecimento, a questão da liberdade geográfica estava no topo das minhas prioridades e dos meus valores. Então, logo de cara, eu identifiquei que eu precisava encontrar alguma coisa que me fizesse ter a liberdade geográfica que eu queria. E eu não tive esse apoio todo desde o início, mas depois que deu muito certo, que foi dando certo, né? Eu morava em Maceió até 2022, saí de Maceió em março de 2022, vou fazer um ano. E aí agora eu falo que eu vivo como nômade, mas na verdade eu tenho uma casa no Rio, né? Eu tenho a casa dos meus pais aqui em Maceió, então, e eu viajo bastante. Ano passado foram 10 viagens. Eu viajo bastante e continuo trabalhando. Eu falo que eu viajo trabalhando e trabalho viajando. E hoje que deu certo, né? Que realmente eu vivo disso, eu vivo só da revisão, só trabalho com revisão e com mentoria. Hoje sim, eu tenho mais apoio, ainda que nem todo mundo concorde, mas as pessoas que são... Respeitam, né? Sim, as pessoas que são primordiais para mim nesse processo, que são meus pais e minha irmã, eles me apoiam muito, eles me dão muito suporte e eu tenho certeza que eu dou muito orgulho para eles e hoje eu vejo isso, né? Ai, gente. Sem fazer a mãe chorar, né? Dá muito orgulho pros seus pais. Ô, Bela, e pra gente entender, assim, né? Porque às vezes eu misturo um pouco, né? Eu fico achando que você trabalha só com revisão de trabalhos acadêmicos, ou enfim. Hoje,
Se você pudesse resumir, assim, suas soluções, assim, do seu cardápio de soluções, quais seriam as 3, 5, os top 5, assim, dos seus serviços? Como é que você pode servir as pessoas? Vamos lá. Eu trabalho com revisão e correção de língua portuguesa de trabalhos acadêmicos no geral. Com acadêmicos eu trabalho com revisão de língua portuguesa e correção, com a formatação, né? Então, de acordo com a ABNT, hoje em dia a gente também tem a APA, que é outra norma. Existem as normas específicas das instituições, eu trabalho dessa forma também. E eu trabalho com mentoria de escrita, que é orientar o aluno a como ele escrever o trabalho acadêmico dele. Porque essa é uma falha. Então, ainda no meio acadêmico eu trabalho com mentoria. Fora do meio acadêmico, eu também reviso e formato e-books de assuntos diversos, apostilas, livros, materiais didáticos. Então, eu corrijo português e também coloco na formatação que o autor escolher. Perfeito. É bom que você tá sempre aprendendo e tendo contato com coisas novas, né? Muito. Qual foi o mais aleatório, assim, que você disse, gente, como assim? Eu tô aqui aprendendo sobre a sola cáustica. Eu leio de tudo, mas assim, eu li esses dias um texto de veterinária, eu aprendi sobre aquela cirurgia que retira um pouco da gengiva. Eu leio muito material de direito, eu falo que a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, eu tô quase graduada em Lei Geral de Proteção de Dados, porque só ano passado eu acho que foram uns 8. Você tem que ir pro Quem Quer Ser um Milionário. Acho que eu li uns 8 trabalhos, assim. Eu leio muito de assuntos diversos. Eu acho que não existe um curso que eu não tenha revisado o trabalho ainda. Eu acho que eu já revisei trabalho de todos os cursos. De física a veterinária, eu já revisei de tudo. Que massa. Deve ser muito legal você ir pra um barzinho assim com a Bela, daí você senta assim, graduanda em assuntos aleatórios, tipo falando assim, claro, eu já li. Certa vez. Então, um cliente meu é especialista nisso, e ele é veterinário, daí eu li que, não, mas tem uma nova lei que... Exatamente, é muito bom. Muito legal. Então, hoje, se alguém quiser saber mais sobre seus serviços, tá? Hoje você é aluna, projeta, claro. Sim. Tem suas redes sociais, catálogo, tudo preenchido para quem quiser desse serviço saber mais detalhes. Tenho. Tudo isso tá catalogado, tudo isso tem um documento explicando como funciona cada um. E, ao mesmo tempo, eu fui aumentando, né? Então, dentro da revisão e formatação, tem a questão da tradução do resumo, que é necessário, também faço. Correção das referências, também faço. Então, dentro desse meio acadêmico, eu acabei ampliando um pouquinho, mas a esteira principal é essa, e a gente vai acrescentando outros serviços, né, de acordo também com a demanda e com as dores que eu percebo que os meus clientes e alunos têm. Eu percebo que eles têm essas dificuldades, e aí eu vou acrescentando esses serviços. Se é uma coisa que eu sei, eu posso ajudá-los, né? Perfeito. Bela, na minha época assim, de graduação, eu vendia umas ajudas e uns trabalhos acadêmicos e tal para os meus colegas de sala mesmo, né? Não façam isso em casa, é ilegal, tá? Não façam. Mas eu fazia para ganhar ali uma verbinha na minha graduação. E o que eu percebia, que na verdade é um tabu, assim, que graças a Deus já está se saindo, é que pedir ajuda com o TCC, com a dissertação de mestrado, com uma revisão, parecia uma coisa meio que assim, você tem que fazer escondido, né? Nossa, não, eu fiz sozinho o meu TCC. Não era aquela coisa de, eu contratei uma consultora. Eu acho hoje super chique. Não, eu contratei uma revisora, tem alguém especialista nisso me ajudando. Você ainda bate muito nessa trave? Tem pessoas com essa mentalidade ou hoje já está fluindo de outra forma? Então, Vanessa, isso é muito interessante, porque houve uma mudança, né, do comportamento do aluno e do professor em relação a isso, mas ainda há muitas pessoas que têm, sim, esse preconceito e esse tabu com a ajuda. Por outro lado, alguns orientadores, inclusive, recomendam ajuda profissional. Alguns orientadores mandam no corpo do e-mail, já recebi e-mail encaminhado que o orientador falou, procure um revisor, uma formatação profissional. Algumas faculdades exigem um documento assinado por um revisor profissional. Então, o seu trabalho precisa ser anexado de um documento assinado. E eu assino, como eu sou formada em letras, né? Não tem problema nenhum em assinar esse documento. Desde que eu faça o trabalho, eu assino o documento e a gente encaminha para a faculdade. Não tem problema nenhum. Mas uma coisa que eu sempre falo para todos os meus clientes, para os meus amigos, para quem ainda tem esse pensamento, né? Esse medo de pedir ajuda, é que com ajuda, com suporte, com orientação certa, a escrita acadêmica pode ser leve, não precisa ser o pior momento da vida acadêmica, o TCC não precisa ser um trauma, né? Peso, quando a gente tem a ajuda certa, quando a gente tem a orientação certa, a nossa escrita flui muito melhor, o nosso trabalho flui muito melhor e você vai entregar certamente um trabalho de qualidade que vai ser aprovado e que não vai te dar estresse e dor de cabeça.
Então, gente, sem sofrência, não tem que ser sofrência. Era até uma coisa assim que parecia ser bonita, né? Era, ai, não, porque eu estou fazendo meu TCC. Céus, que vida. Não precisa ser isso, né? Para isso existe o trabalho da Bela para nos ajudar aí nesse sentido. E falando nisso, tem algum depoimento, assim, algum caso marcante, algum cliente, seja do que for, acadêmico ou não, nem sei se você trabalha, por exemplo, com revisão de livros, depois você me fala. Mas algum cliente que deu um depoimento que você fez assim, céus, é isso, eu nasci pra isso e esse é o meu trabalho, te encheu assim os olhos e falou, meu Deus. Eu tenho alguns clientes que mandam depoimentos lindos, assim, eu sou muito grata por trabalhar com o que eu trabalho, porque eu vejo que é um momento traumatizante e que eu acabo diminuindo o problema do meu cliente, o sofrimento do meu cliente nesse momento. Mas eu tive uma em especial, que eu chamo de Ana, eu chamo todos os meus casos de Ana, sempre vai ser a Ana, que ela tinha dislexia, ela chegou até mim sem saber o que ela fazia, para que lado ela ia. Porque, sim, essa é uma falha das universidades, algumas universidades, não todas, óbvio, que não ensinam muito bem a questão da escrita acadêmica, não ensinam muito bem a pesquisa, o que é uma pesquisa acadêmica, como produzir um texto acadêmico. Então, é uma dificuldade que ela tinha e que muitos outros alunos têm também. E além dessa dificuldade, a Ana tinha dislexia. Então, ela chegou até mim querendo que alguém fizesse o trabalho dela, perguntando se eu tinha alguém para indicar. Ela queria comprar um trabalho pronto, eu não faço e também não tenho ninguém para indicar, porque todo mundo vem assim, né? Se você não faz, você tem alguém para indicar? Não tenho. E aí a Ana tinha dislexia e achava que ia ser melhor pagar, que ela não tinha capacidade de escrever. E aí eu fiz todo o acompanhamento com ela desde o início. A gente sentou nos nossos encontros de mentoria online. Eu expliquei para ela como funcionava uma pesquisa, os métodos mais rápidos para chegar ao final da pesquisa, porque não dá pra gente levar 1 ano para escrever. Geralmente quem chega comigo tem 2 meses, tem 1 mês, tem 3 meses. E é possível, desde que você tenha a direção certa, né? Acompanhada, com alguém segurando a sua mão, é muito mais fácil. E aí eu fiz todo o processo com ela e ela terminou, entregou um TCC maravilhoso, tirou 9.8 na avaliação dela do TCC, que é uma avaliação excelente. E ela me agradeceu muito, falou que, assim, eu mudei a vida dela e mudei a perspectiva dela sobre essa questão do TCC e da conclusão, né, do curso. E ainda mais que, assim, hoje a gente pode escolher entre fazer o formato monografia, fazer o formato artigo, o que se encaixa melhor para o que você quer, desde que a sua universidade permita, né? Então, assim, a gente fez para ela da melhor maneira possível. A gente fez juntas, eu segurei na mão dela o tempo todo e a gente entregou um ótimo trabalho. E ela fala, né? O trabalho não era meu, o trabalho não é só meu, o trabalho é nosso, porque você me ajudou e você me deu suporte nesse momento. Perfeito. Eu fui professora universitária, né, durante 7 anos, coordenei curso, e uma das minhas tristezas, assim, eu vou te falar, não são erros, mas para mim são 2 pontos que poderiam ser melhorados na graduação. É que o primeiro é que você, na maioria dos cursos, você de cara, você já vê metodologia científica. E quando você entra na graduação, você não tem maturidade, você não sabe exatamente como você vai usar aquilo. Então, quando eu fiz graduação, a primeira coisa que eu pensei foi, metodologia científica, gente, não vou usar isso nunca na vida. Então, não levei a sério. Deixei pra lá. Eu acho que poderia ser mais na frente, depois da pessoa entender ali como aquilo vai ser usado e, enfim, ser dado de uma forma talvez mais prática e gostosa para aquele aluno, né? E a segunda, que eu vi muito acontecer e que está acontecendo, e agora com a pandemia, que a gente foi muito para online, mais ainda, né? É a questão da metodologia científica dada online. E aí eu vejo os alunos meio que se perdendo, tipo assim, faz qualquer coisa, faz só pra passar e tal, e deixam de viver esse momento. E aí quem paga a conta depois, porque vai chegar todo mundo pra você sem saber nem a diferença do que é isso, um artigo, ou sem saber fazer sem saber citar. Uma pesquisa, ou fazer uma citação básica. Você encontra umas coisas assim, tipo, meio que absurdas. Você pensa assim, como a pessoa se formou. Sim, eu chego com alunos que estão no último período da faculdade, que só precisam entregar o TCC, e o aluno não sabe que existe o Google Acadêmico. Então, ele vai buscar no Google. Eu já peguei trabalho que tinha como referência a Wikipédia. E, gente, não façam isso. Wikipédia não é fonte de referência para trabalho científico. Isso são situações que me assustam, na verdade, com a dificuldade das pessoas em entender o que é uma pesquisa científica. E eu acho que talvez a faculdade poderia rever essa questão de como ensinar pesquisa científica, como ensinar metodologia, como você falou muito bem.
usar essa disciplina mais do meio do curso, mais pro meio do curso, mais quando você vai usar de fato, ensinar a fazer uma pesquisa, ensinar as razões pelas quais, porque a pesquisa ela é todo um processo. Aí a gente vê no primeiro período metodologia científica, daí você passa 4 anos sem tocar no assunto e de repente você cai no TCC assim, nossa, você nem lembra, você não usou aquilo, você não fez. Sim. Então acho que metodologia científica talvez tivesse que ser dado todo o semestre, todos os professores, todas as disciplinas exigirem esse exercício de citação, de pesquisar, de ter trabalhos, contato. Né? Trabalhos mais completos, trabalhos mais complexos, porque eu vejo que a graduação acaba exigindo muito resenha e resumo. E você fica naquilo ali, resenha e resumo, faz uma resenha desse livro, faz um resumo desse material, faz uma resenha desse capítulo. E não me ensina a fazer uma pesquisa, porque uma resenha não é o mesmo que uma pesquisa. Né? Uma resenha é baseada em um texto só. É muito diferente de construir toda uma pesquisa científica. Perfeito. Bela, se você pudesse dar assim, um recado para quem está te assistindo, independente da pessoa estar na graduação ou não, a gente tem um público legal de mães aqui, então tem muitas mães que estão com o filho começando a faculdade e tal. Que recado você daria especialmente para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, seja com a escrita, com a revisão, né? Ou que talvez deixam de se expor, talvez deixam de fazer um trabalho mais completo, porque tem vergonha de pedir ajuda ou porque tem dificuldades com aquilo ali. Se você pudesse, assim, com um super megafone, dar um recado para todas essas pessoas, qual seria esse recado? O meu recado é, não tenha medo de pedir ajuda. Todo mundo precisa de pessoas, todo mundo precisa de suporte. A gente não sabe tudo. Não há vergonha nenhuma, nem medo nenhum pedir ajuda. Então, tanto se você vai escrever um TCC, se você está no começo da faculdade e não sabe como escrever um trabalho da faculdade, se você quer escrever o seu e-book, se você quer escrever o seu livro digital, se você quer escrever uma apostila, né, escrever um material online, vender um curso online, não tenha medo de pedir ajuda nessa área. É uma área, a questão da escrita, a questão da linguagem, né, é uma área que pode ser muito importante para você e pode acabar com você. Porque um português ruim, uma escrita de material ruim, ele diminui muito a credibilidade da pessoa que está vendendo, da pessoa que está escrevendo, da pessoa que está fazendo. Inclusive, foi uma discussão muito interessante no meu Instagram essa semana. Acho que eu vou até deixar nos destaques, porque aí quem chegar depois vai encontrar lá a discussão. Porque eu comprei um curso e eu não fiquei feliz com a questão do português. Obviamente não foi o projeto, porque o projeto é excepcional em todos os sentidos. Sério, mas eu comprei o curso e eu fiquei muito insatisfeita com o português. Então não tenha medo de pedir ajuda, independentemente do texto que você precisa escrever. Todo mundo precisa de apoio, todo mundo precisa de ajuda. Então se a gente tem alguém para pegar na nossa mão e para mostrar pra gente o caminho certo, o caminho vai ser mais fácil, o caminho vai ser mais rápido e com toda certeza o seu material vai ficar muito melhor escrito e vai ter muito mais credibilidade e muito mais relevância. Maravilha. Bela, você presta serviço também para quem é infoprodutora, por exemplo, assim, né? Sim. Eu tenho um e-book, ou alguém que quer lançar um curso, ou só quer se posicionar melhor, né? Ter uma isca digital para tratar com suas clientes, seguidoras, enfim. Você dá essa consultoria também na construção, na roteirização, no script de um e-book, por exemplo? Sim, eu tenho também. Eu percebi essa necessidade no mercado e algumas pessoas chegaram até mim para eu revisar infoprodutos e eu acabei criando, né, mais essa forma de ajudar os infoprodutores, pessoas que têm material até no Instagram mesmo. Então eu tenho sim um pacote específico para quem é infoprodutor, para quem precisa revisar e ajustar a apostila, um e-book, um material digital. Eu tenho também esse serviço. Show de bola. E livro físico? Já revisei livro. É legal? É legal. Eu já revisei acho que uns 3 ou 4 livros de literatura, assim. E eu achei interessante. Não é o meu foco profissional no momento, mas é bem interessante também. É porque a questão do livro, da literatura de uma maneira geral, você precisa entender desde o início e também tem as questões específicas do autor, né? O autor quer que mantenha uma linguagem mais informal, o autor quer que mantenha alguns erros de português propositais para o contexto do livro, então acaba não sendo o meu foco profissional neste momento. Mas a questão dos infoprodutores e textos acadêmicos são os nichos que eu mais gosto dentro da revisão, porque tem muitos nichos. Além de ser os que eu mais gosto, são os que eu escolhi me especializar e fazer melhor, fazer de uma maneira bem feita. Maravilha. A gente vai deixar aqui abaixo do vídeo o link do Insta da Bela. O que é que eu encontro nas redes sociais Bela Escrita?
Então, lá no meu Instagram, a gente conversa muito sobre essa questão da escrita. Eu ajudo sempre as pessoas que me procuram de maneira mais dinâmica nos stories, de dia a dia. Eu coloco lá várias dicas de como você conseguir adiantar muito do seu processo sozinho. Eu sempre falo que eu sei que nem todo mundo pode contratar uma revisão profissional, então eu deixo lá o máximo de informações possíveis para que vocês possam pelo menos começar, ou se quiserem também fazer tudo sozinhos. Vai ser, como eu falo, vai ser um pouco mais difícil, mas lá tem o caminho também, né? É possível fazer. E lá tem um caminho também. Então lá no meu Instagram, Bela Escrita, com underline no final, vocês encontram muito mais. E um projeto para esse semestre ainda é o meu site, porque aí no site eu consigo, né, colocar todas as informações de uma forma mais resumida, consigo colocar as informações com PDFs, por exemplo. Então, um plano para esse semestre ainda é o meu site. Tá arrumando a casa aí, né? Era isso que eu ia te perguntar também, planos pro futuro, assim. Além de eu gostar muito de viver como nômade, né? Eu quero ampliar, porque hoje, na verdade, eu já trabalho com mais 3 pessoas que trabalham comigo. Já tem equipe? Já tenho equipe. Que chiqueza! Eu não faço tudo sozinha. Algumas coisas são as meninas que trabalham comigo que fazem. Então, o meu desejo é que seja uma equipe cada vez maior, que seja uma empresa cada vez maior. Que a gente tenha, geralmente eu priorizo mulheres, tá? Pra trabalhar comigo. E que a gente tenha aí mais gente ainda trabalhando, que eu consiga delegar mais coisas, né? E aí tem o site que é um plano pro futuro próximo e para o futuro um pouquinho mais distante, meus infoprodutos, meus cursos, né, focados em conseguir ajudar cada vez mais pessoas nesse momento mais complicado da escrita. Maravilha, que mais e mais pessoas consigam desenvolver uma bela escrita. Foi um prazer te receber aqui, te conhecer mais, Bela. Espero que vocês tenham gostado. Clica nos links abaixo aqui para se conectar ainda mais com a Isabela. Valeu!